antecipando a entrada do senhor, falei de Maguinha, carinho que tem por Maguinha. Obrigado. E sempre digo que a fruta não cai longe do pé. Agradeço a Deus por isso, né? Porque quando isso ocorre, é sofrimento para a família, né? São filhos desajustáveis e nós precisamos lutar por esse país para que tenhamos uma nova geração de adolescentes equilibrados, bem cuidados, que respeita a família, respeita pai, respeita a mãe, sabe? E que se tornem pais e se tornem líderes nesse país, uma nova como politicagem e se tornem politiqueiros, mas uma geração de políticos, na verdade, que há de salvar, sem dúvida alguma, esse país. As minhas filhas são 3 mulheres, Maguinha, Carla, Jasline, e que realmente têm lutado desde a infância por esse país, a vida para aqueles que nos é entregue, sofridos, a família desiludida, e que a gente consegue, realmente temos conseguido ao longo desse tempo da nossa vida, investir as nossas vidas nessas vidas. Senador, minha questão é, amanhã, 4 de junho, no Brasil, com o enterro das redes para derrubar o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Qual a expectativa do senhor sobre o dia de amanhã, senador? Você me ouve bem? Perfeitamente. Eu estou preocupado, é claro, estou inquieto, é claro, mas confiamento. Esse não é papel do Supremo, esse não é papel do Executivo, e ao não conseguir, no debate, cessear a liberdade de expressão nas redes sociais, protestar, dizer se gosta ou se não gosta, quando eles não têm capacidade de fazer esse debate, isso é próprio das ditaduras. Então, o que faz o advogado-geral da União, o senhor Bessias, que é aquele jovem rapaz de recado da Dilma, que foi para o aeroporto levar o documento para o Lula, caso a Polícia Federal batesse na porta dele, ele entregaria o documento já como ministro da Dilma, ministro da Casa Civil. Olha, o Bessias vai te encontrar. Quem não sabe quem é o Bessias? O Bessias hoje é o advogado-geral da União e atropelou o Senado, e eu pergunto, Davi, cadê você? Você vai ficar assistindo Hugo Mota? Vocês vão ficar assistindo o Bessias atravessar a Praça dos Três Poderes e ir ao Supremo e ir diretamente em quem? Em Toffoli, que é o garoto do Lula, que é o garoto do Zé Disseu, que foram colocados dentro do Supremo exatamente para chegar esse momento e ele fazer a execução desse tipo de crime contra a sociedade e a nação brasileira, que é atacar exatamente o artigo 19 do Marco da Internet, do Marco Civil da Internet. Aí vão nos calar de vez. Aí não tem Auriverde, aí não tem Magno Malta, aí não tem ninguém, não tem Carla Zambelli, não tem o cidadão que está lá no meio do mato, que sobe lá em cima da montanha para poder pegar um sinal e poder passar uma informação para o patrão ou para a própria família, ou saber da saúde da família, quanto a internet é importante, que deu voz para que nós pudéssemos conhecer. Hoje, qualquer cidadão sabe a escalação do Supremo Tribunal Federal, mas ele não está nem aí para a escalação da seleção brasileira. Hoje há um país preocupado com o seu destino, há um país preocupado com seus filhos, com a educação dos seus filhos, há um país vendo a derrocada econômica que esse país está vivendo. Quem compra, quem vai às compras, quem vai ao mercado, quem vai à feira, sabe a desgraça que se estabeleceu sobre esse país. E eu não diria que é burrice. Não é burrice, não é erro que eles estão cometendo. Eles estão fazendo exatamente, cumprindo o programa de governo deles, que é acabar com a liberdade de expressão, é cessear as redes, é cessear as plataformas, é tirar o contato do cidadão para que aquilo que eles estão fazendo à luz do dia, eles voltem a fazer no escuro. Nós aí estamos diante do escândalo do INSS. Se você chegar a uma pessoa, por mais simples que ela seja, ela sabe do escândalo do INSS. Até porque as pessoas mais simples
estão com um contra-cheque na mão, com 3, 4 empréstimos consignados que elas nunca fizeram. Então, eu estou preocupado, sim. Essa manhã me deitei, me levantei, colocando isso diante de Deus, pedindo a Deus que faça, que impeça, que tudo isso aconteça. Mas isso poderia acontecer caso nós tivéssemos um presidente do Senado. E eu avisei, a minha digital não está nisso. Eu não votei em Davi Alcolumbre, fiz discurso contra, tentei impedir a eleição de Davi Alcolumbre, porque eu sabia que era muito mais do mesmo. Ele é muito mais do que o Pacheco. Eu espero que essa lei magnífica, que lá nos Estados Unidos está se preparando para poder agir contra os ditadores brasileiros, esses ditadores que armam tudo e põem o ventríloco para falar, que é Alexandre de Moraes, mas que todos eles estão juntos. Mas é interessante que não é só ele, é uma geração, são pessoas ligadas a ele e ligadas a todo esse conluio que certamente serão atingidos. Eu estou muito preocupado, mas não estou ansioso, porque a Bíblia diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será fraca. Eu estou confiante de que algo vai acontecer e nós não passaremos por esse vexame, nós não passaremos por essa humilhação, por esse crime que a AGU, o advogado-geral da União, claro que isso não vem dele, é ordem do próprio Lula, é ordem do Lula, e para que o Toffoli atropele e dê uma liminar, atropelando o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Eu tenho muita confiança que algo possa acontecer, Pitoli. A gente nutre a mesma esperança aqui, senador. Agora, falando do INSS, senador, o que me preocupa é que nós temos um governo que sinaliza querer pagar até 31 de dezembro 30% do que foi roubado de aposentados e pensionistas. Ao mesmo tempo, já dizem que os desvios, esse roubo começou lá em 2008, ou seja, envolvendo muita gente ao longo desses últimos 17 anos. O senhor acredita que, de fato, por conta disso, a CPMI pode ficar comprometida e a gente deixe de apurar, de fato, quem roubou os aposentados, senador? Eu tenho dificuldade agora de entender. Eles estão trabalhando para não ter instalação. Já passou para o dia 17 de junho, já devia ter sido instalado. Porque, veja, o presidente do Senado, quantos aposentados tem naquele pequeno e pobre estado onde ele vive? Já devia ter muito mais. Por que não foi instalado ainda para resolver esse problema? Esse dinheiro certamente está em paraísos fiscais. Esse dinheiro foi levado em malas por esses assaltantes do dinheiro público. Aviões do Brasil, aviões da FAB, voaram sem nenhum tripulante, com um tripulante apenas, recheado de malas. Qual o interesse? Como é que eles vão defender? O careca do INSS, a Polícia Federal já confiscou centenas de carros de luxo dele, inclusive carros em nome de esposas de ministros do TCU. E já se dá conta a Polícia Federal que tem dezenas de senadores e dezenas de deputados federais que estão envolvidos porque recebiam mensalmente mesadas de dinheiro roubado de aposentado. Olha, pelo amor de Deus, que se revele o nome desses senadores, que se revele o nome desses deputados, desses canalhas, que não fazem vida pública para poder servir o povo, mas para poder surrupiar, para poder subtrair do suor do trabalhador, que trabalha a vida inteira, tendo seus descontos, para poder garantir na sua aposentadoria parte daquilo que foi o seu salário, para poder viver uma vida pelo menos tranquila, que lhe dê condições de comprar pelo menos remédio. Então, agora que se descobriram que a Polícia Federal afirma que tem deputados federais e senadores envolvidos, imagino que nós teremos mais dificuldades. Mas eu espero em Deus que essa CPMI seja instalada. Ora, se esse governo, conforme entrevista do senador Randolph,
que não tem compromisso nenhum em falar a verdade, em seguida desmentir aquilo que ele mentiu, dizendo que é verdade. Ele não tem essa dificuldade, como ele fez no discurso, quando ele fez na época da sabatina de Alexandre de Moraes, de quem ele hoje é muito amigo. Ele disse que isso começou em 2019. Ô, Randolph, pelo amor de Deus, com essa cara de pau, não começou em 2019, no governo Jair Bolsonaro. Isso começou muito antes. Começou em 2011. O início foi em 2008, mas avassalou-se em 2011, quando Paulo Bernardo, ex-marido de Gleisi Hoffmann, era ministro da Previdência, e ele foi preso exatamente porque fez empréstimo consignado com os aposentados do INSS, sem que houvesse qualquer autorização por parte dos aposentados. Eles estavam surrupiando milhões, e Paulo Bernardo, de maneira vergonhosa, foi descoberto, saiu algemado, foi preso em 2011, Paulo Bernardo, roubando os velhinhos da Previdência. Nada disso aconteceu no governo Jair Bolsonaro, muito pelo contrário. Isso começou bem lá atrás, deu um upgrade no governo Lula, Bolsonaro percebeu isso, meteu uma medida provisória que o PT votou contra, para poder impedir esse tipo de roubo que acontece nos dias de hoje. E nos últimos 2 anos do governo Lula, na verdade, eles roubaram bilhões dos nossos aposentados. Como é que eles vão devolver isso? Essa conversa de que vai devolver é outra mentira. É outra mentira, eles são especialistas em mentira. Ora, o primeiro homem do Lupe, o homem que sabe tudo, o secretário executivo, o Lupe foi afastado porque o Lupe cometeu um crime, mas virou ministro o homem que era o braço direito dele, que sabia de tudo. Ora, tem muita falcatrua por trás de tudo isso. E alguém tem que levantar a voz, um homem, uma mulher, aqui ou ali, você aí no seu microfone, nós aqui, levantar a voz sem medo dessa canalhada. Aí eu pergunto a você, cadê o Supremo Tribunal Federal? Alexandre de Moraes, cadê as 48 horas? Gilmar Mendes, cadê as 48 horas? Carmen Lúcia, cadê as 48 horas? Para Lupe se explicar. Sabe quem é Lupe, pessoal? Lupe é exatamente aquele personagem, presidente nacional do PDT, que foi lá, denunciou Jair Bolsonaro, pedindo a inexigibilidade de Jair Bolsonaro. Ele foi ministro também do Trabalho. Não se criou no governo ministro do Trabalho tanto sindicato como se criou na administração do Lupe, enquanto foi ministro. Não se criou tanto sindicato quando Jacques Wagner também foi ministro do Trabalho. Então veja, para que esses sindicatos? Para que tanto sindicato? Tudo que se inventa no Brasil tem sindicato. Sindicato de manicure, sindicato de pipoqueiro, sindicato, tudo isso, porque havia a cobrança do imposto sindical. Com o Temer, o grande avanço da reforma tributária no governo Temer foi exatamente acabar com a contribuição sindical, a contribuição obrigatória, que ninguém mais tem essa obrigação, e aí esvaziou os sindicatos, eles ficaram sem sangue, ficaram nanicos, porque eles eram alimentados com a contribuição sindical obrigatória, esses monstros enormes que iam para a rua para poder dar sustentação a Lula, ao PT e aos governos do PT. Quando o Temer fez isso, e a outra coisa boa foi a litigância de má-fé, os tribunais, você botava um cara para trabalhar para você, depois de 6 meses ele saía, arrumava um advogado, entrava no Ministério do Trabalho, ele quase que tomava tudo seu com apenas 6 meses ali. Então essa litigância de má-fé feita no governo Temer, na reforma trabalhista, isso acabou, porque o cara, se não conseguisse provar documentalmente, ele era obrigado a pagar 50% daquilo que ele estava pedindo. Então, isso é velho, isso não é de hoje. Paulo Bernardo, ex-esposa da Gleisi Hoffmann, senhor Lindbergh,
O senhor que já depois pedindo prisão de Eduardo Bolsonaro, porque ele foi lá fora dizer que nós estamos vivendo numa ditadura. É a mesma equipe que vocês fizeram viajar o mundo com dinheiro público. A viagem era para denunciar o mundo que Lula, um preso político, Lula livre, preso político, coisa nenhuma, um sujeito que assaltou o Brasil, que comandou uma quadrilha, que foi preso por lavagem de dinheiro, por peculato. Então, nós estamos diante de tudo isso. Olhar para esse cenário é pedir para desistir. Olhar para esse cenário é jogar a toalha. Mas nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para cumprir missão. E missão é missão. A minha eu vou cumprir e vou cumprir falando, denunciando, porque comigo só se eles me matarem. Senador, e uma última questão para o senhor, até em função do horário. A decisão de Carla Zambelli mostra ao mundo que a mulher mais votada do Brasil em 2022 deixa o país por conta de uma perseguição, nítida perseguição. O filho do presidente Bolsonaro deixa o Brasil e decide não retornar também em função de perseguição. Que recado o Brasil manda para o mundo hoje, senador? O recado, o mundo sabe que o Brasil vive uma ditadura, o mundo já sabe, cruel, sanguinária. Esses 15 anos de Zambelli, 15 anos, 5 anos foi dado porque ela sacou uma arma. Qual o problema? De um cara que a provocou e cuspiu no rosto dela. Ela sacou uma arma e não é arma ilegal, não. Carla tem porte de arma, Carla sabe atirar, Carla é treinada. E ela toma 5 anos porque foi encontrada com uma arma que era ilegal. Que arma ilegal, Supremo? Pelo amor de Deus, vocês são malucos? Vocês são doidos? Ela tem porte de arma. E tudo isso é narrativa de comunismo dentro de uma ditadura. Desarmar a sociedade. E ela foi desarmada como se tivesse com uma arma ilegal. Ela não fez nada de ilegal. Todo mundo sabe da armação que foi feita. Ela sacou a arma atrás de um carro porque ouviu um estampido. Ela ouviu um estampido. E agora, 10 anos por causa do Delgatti. O Delgatti, ele fez isso? O Delgatti é um santo. Não, o Delgatti fez outras coisas. O Delgatti ficou nadando lá dentro dessa inviolável urna eletrônica, como disse o senhor Alexandre de Moraes e o senhor Barroso, que é inviolável, ninguém consegue entrar naquilo, ninguém consegue... Tudo mentira isso, porque nós sabemos que vocês tiraram um condenado da cadeia e colocaram ele na presidência da República, porque Lula nunca ganhou eleição no Brasil. Então, o mundo sabe, e o mundo, nós esperamos que o mundo nos ajude. O Trump sabe, a USAID, comandada pelo Elon Musk, que descobriu tudo isso, e o senhor Barroso foi obrigado rapidamente, quando ele viu que o circo vai pegar fogo, ele disse que foi lá 3 vezes atrás dos políticos dos Estados Unidos, ou seja, dos democratas, que é o PT do Brasil, é o PT dos Estados Unidos, os democratas, que ele foi lá pedir ajuda. Houve intervenção no processo eleitoral para tirar Jair Bolsonaro. E agora eles não querem Jair Bolsonaro no pleito de 2016. O senhor Gonet, com aquela peça que ele escreveu, realmente é uma peça. É uma peça para dar risada, porque eu encontro do nada com coisa nenhuma, vendendo a sua própria história, se é que ele tem uma boa história, que eu nem conheço. Eu sei que está lá na formação do IDP, desse instituto, dessa faculdade de Jair, do ministro... Do Gilmar Mendes? Gilmar Mendes, está lá, na formação lá, o documental, quem assina é Gonet, Gilmar Mendes e Dino. Estão todos no mesmo lugar agora. Veja aí os respiradores. 47 milhões do povo do Nordeste, comandado por Rui Costa, por Flávio Dino e por Wellington, que tem suas esposas agora nos tribunais de conta. E agora o julgamento desse rombo, pasme os senhores, está na mão de Flávio Dino. Então, todo mundo que roubou esse dinheiro, que foi comprado numa loja de maconha, que vende produtos extraídos da cannabis, que nunca tratou, não tem nada a ver com respiradores, com essa tecnologia, esse dinheiro desapareceu. E agora quem vai julgar é Flávio Dino. Sabe quem vai ser culpado disso? Quem vai ser culpado disso? Ninguém.
Sabe quem que vai ser preso por isso? Ninguém. Sabe esses 47 milhões dessas prefeituras? Não vai voltar nunca. Então, olhem que país que nós estamos vivendo. E aí o que me dá raiva, que me dá ódio, é de ver senadores calados. Sentam ali e ficam assistindo a sessão, olhando por nada. Olhando para o horizonte. Sem levantar a voz, sem abrir a boca. Aqueles que são da esquerda, que estão lá comendo, roendo o osso junto com o Lula, tudo bem. Eles são de esquerda, Randolph, o Jacques Wagner, e os outros mais da esquerda, Elisiane Gama, seja lá quem for, o seu próprio Pacheco, que se elegeu com o voto da direita na esquerda, lá em Minas Gerais, para poder tirar a Dilma. O povo da direita elegeu esse cidadão que se jogou no colo da Lula. Bom, esses aí tudo bem, mas pessoas, profissionais liberais, fazendeiros, plantadores de café, plantadores de algodão, de plantadores de soja, que exporta, homens do agronegócio, que estão lá votando no Lula, quando ele acolhe para dentro do governo uma organização criminosa chamada MST, que aterroriza o país, pelo amor de Deus, e vê gente calada, e depois vem, bate nas costas da gente e diz, não, você me representa, você falou tudo que eu gostaria de falar, mas eu não quero criar caso com esse pessoal, que esse pessoal é capaz de caçar o mandato. Ora, qual é o mandato que presta, que vale com alguém calado? Exato. Com um mudo calado, vestido num terno com um bróton aqui? Para que serve essa porcaria? Para que serve essa porcaria? Se você não tem coragem de abrir a boca para defender o Brasil dessa gente, desse assalto, sabe? Um país violento, onde o cidadão está desarmado, o bandido está armado, e se o bandido é pego, se o bandido comete um crime na audiência de custódia, ele vai para a rua, onde o ministro da Justiça bate palma para bandido, onde se foge de presídio de segurança máxima, e o ministro da Justiça diz que tem que humanizar os pequenos crimes. Que desgraça é essa, pelo amor de Deus? Que país é esse, pelo amor de Deus? Para que existe esse Senado? Para que existe essa Câmara? Para nada! Para nada! Isso é peso morto nas costas do Brasil. Então, meu amigo, nós temos uma chance em 26. Eleger senadores, homens e mulheres, que não tenha medo desse coluio, que não tenha medo desses abutres de capa preta, que ameaça, que pune, que tortura. Esse Alexandre de Moraes, esse bebê reborn do Supremo, ele é a vítima de tudo. Ele é o delegado, ele é o Ministério Público, ele é o juiz e ele ameaça. Viu a ameaça que ele fez ao Cid? Vivemos numa ditadura, numa ameaça. A ameaça que o Flávio Dino faz nas suas falas, as mentiras de Barroso. Então nós vivemos num país onde não houve eleição, não se ganhou, se tomou. E todos os assaltantes do Brasil, as empresas que assaltaram o Brasil, de Odebrecht, a OAS, a Queiroz Galvão, estão de volta aos irmãos Joesley. Um deles, Joesley, está dizendo que está pensando em ser candidato a presidente da República. Além de ser dono de tudo, o maior fornecedor de proteína do mundo, esse cidadão será dono do Brasil. Ele será o dono do Brasil, juntamente com a China. Olha onde nós estamos vivendo. Ou a gente grita, parabéns, Carla, estou torcendo e orando por você. Você não merece nada disso que impuseram sobre você, mas você é uma mulher de garra. Eles estão fazendo isso com mais de 1 milhão de pessoas em São Paulo, que votaram em você, fora aqueles de São Paulo, de outros estados, que confiam em você, na sua garra, na sua luta. Ora, você fez muito mais pelo Brasil do que centenas e centenas que aí estão na vida pública, fazendo fortuna, surrupiando a nação. Nós estamos com você, Carla. O que tiver que ocorrer com você, nós estaremos juntos de você. Pode acreditar nisso. Pode acreditar nisso. Então, assim, isso me revolta, Pitoli. Isso me angustia, me revolta. Sabe, em cada dia cresce em mim um sentimento maior
sabe, de que eu preciso cumprir essa missão que Deus me deu sem medo, que eu nunca tive, mas a cada dia eu tenho menos para enfrentar esse tipo de gente que hoje comanda as instâncias, as instituições e as nossas estatais, que não dão um pingo de lucro, muito pelo contrário, estão levando seus funcionários ao sofrimento, à bancarrota, ver um correio destruído, funcionários destruídos, patrocinando show de Gilberto Gil. Cara, é coisa demais. Chega a doer. Senador, obrigado mais uma vez. Sempre que o senhor passa por aqui, o chat agradece, né, a chance de ouvi-lo. Volte sempre, senador. Estou à disposição, amigo. Vamos em frente, vamos fazer aí 45 senadores que tenham coragem para botar um presidente que tenha coragem para poder enfrentar esse Supremo que enterrou a Constituição, e cada um é uma Constituição e faz aquilo que pensa, da maneira que acorda, se bom humor, de mau humor, e gosta muito mesmo de fazer, impor sofrimento às pessoas. Um Senado que tenha coragem de colocar esse Supremo no seu devido lugar. Um abraço fraternal, senador. Abraço fraternal. Obrigado, irmão querido. Senador Magno Malta.